Epístola de Barnabé, capítulo 4. Vigilância. Exortação geral. É preciso, portanto, que examinemos com grande atenção a situação presente para procurar o que nos pode salvar. Fujamos, pois, radicalmente de todas as obras iníquas, para que as obras iníquas jamais se apoderem de nós. Odiemos o erro do mundo presente, para que sejamos amados no mundo futuro. Não demos à nossa alma liberdade, de modo que ela não tenha poder de correr com os maus e pecadores, a fim de que não nos tornemos semelhantes a eles. Iminência do fim. O máximo do escândalo se aproxima, conforme está escrito, como diz Enoque. Com efeito, é por isso que o Senhor abreviou os tempos e os dias, a fim de que seu amado chegue mais depressa à herança. Assim diz o profeta: 10 reis reinarão sobre a terra, e depois disso surgirá um pequeno rei que humilhará 3 reis de uma só vez. Sobre isso, Daniel diz algo semelhante. Vi a 4ª besta, maligna, forte e mais terrível do que todas as bestas do mar. Dela brotaram 10 chifres, e desse saiu um pequeno chifre, como broto. Este, de uma só vez, humilhou 3 dos chifres grandes. Deveis, portanto, compreender. A aliança tem exigências. Além disso, peço-vos insistentemente, eu que sou um e vós e vos amo a todos e a cada um em particular mais do que a mim mesmo, tomai cuidado para não ficardes como certas pessoas que acumulam pecados dizendo que a aliança está garantida para nós. Claro que ela é nossa. Eles, os judeus, a perderam definitivamente, embora Moisés já a tivesse recebido. De fato, a Escritura diz: Moisés jejuou na montanha durante 40 dias e 40 noites, e depois recebeu do Senhor a aliança, as tábuas de pedra escritas pelo dedo da mão do Senhor. Eles, porém, a perderam, por se terem voltado para os ídolos. Com efeito, assim disse o Senhor: Moisés, Moisés, desce depressa, pois teu povo pecou, aqueles que fizeste sair da terra do Egito. Moisés compreendeu e jogou as 2 tábuas de suas mãos. A aliança deles foi rompida, para que a de Jesus, o amado, fosse selada em nossos corações pela esperança da fé que nele temos. Querendo escrever muitas coisas, não como mestre, mas como convém a quem ama, não deixando perder nada do que possuímos, apliquei-me a escrever como vosso humilde servidor. Estejamos atentos nestes últimos dias. Nada adiantará todo o tempo de nossa vida e de nossa fé, se agora, neste tempo de impiedade e na iminência dos escândalos, não resistirmos, como convém a filhos de Deus. A fim de que a treva não se infiltre em nós e, às escondidas, fujamos de toda vaidade e odiemos completamente as obras do mau caminho. Não vos isoleis, dobrando-vos sobre vós mesmos, como se já estivesseis justificados, mas reuni-vos, para procurar juntos o vosso bem comum. De fato, a Escritura diz: ai daqueles que se creem inteligentes e que são sábios diante de si mesmos. Tornemo-nos espirituais, tornemo-nos um templo perfeito para Deus. Quanto nos for possível, apliquemo-nos ao temor de Deus e combatamos para observar seus mandamentos, a fim de nos alegrarmos em suas disposições. O Senhor julgará o mundo com imparcialidade. Cada um receberá segundo o que fez. Se for bom, sua justiça o precederá. Se for mal, diante dele irá o salário do mal. Tomemos cuidado para não ficarmos tranquilos como chamados, adormecendo sobre nossos pecados, de modo que o príncipe do mal se apodere de nós e nos afaste do reino do Senhor. Meus irmãos, compreendam ainda o seguinte: quando vedes que depois de tantos sinais e prodígios acontecidos em Israel, assim mesmo eles foram abandonados, tomemos cuidado, como está escrito, para que não sejamos encontrados muitos chamados, mas poucos escolhidos. Explicação teológica. Vigilância espiritual e discernimento do tempo presente. Barnabé inicia com uma exortação típica da parênese cristã primitiva. A necessidade de examinar atentamente o kairos, o tempo presente, para discernir aquilo que conduz à salvação. Não se trata de mera observação moral, mas de discernimento escatológico. Essa vigilância ecoa diretamente. Romanos 13, 11 e 12. É já hora de despertardes do sono, a noite vai avançada, o dia se aproxima. Mateus 24, 42. Vigiai,
pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Para Barnabé, o mundo presente, ou Ronim Aion, é marcado pelo erro, pela sedução moral e pela inversão de valores. O ódio ao erro do mundo presente não significa desprezo pela criação, mas rejeição ao sistema espiritual rebelde a Deus, ideia que João expressa claramente. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. A vigilância, portanto, é antropológica e espiritual. O ser humano é moldado por aquilo com que convive. Dar liberdade à alma para correr com pecadores significa permitir que o hábito do pecado produza assimilação moral, algo já advertido em 1 Coríntios 33:33. As más companhias corrompem os bons costumes. A iminência do fim. Escatologia ética, não especulativa. A referência a Enoque e Daniel situa Barnabé dentro da escatologia apocalíptica judaico-cristã, muito viva no século I-II. Contudo, seu objetivo não é satisfazer curiosidade cronológica, mas provocar conversão. A abreviação dos tempos, o Senhor abreviou os dias, corresponde exatamente a Mateus 24:22. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O pequeno rei que humilha 3 reis retoma Daniel 7, tradicionalmente interpretado pelos padres como figura do poder anticrístico, não apenas como personagem histórico, mas como força espiritual que antecede o juízo final. Irineu de Leão afirma: antes da vinda do Senhor, o erro deve atingir seu auge, para que a verdade brilhe com mais clareza. Assim, a escatologia de Barnabé é ética e pastoral. Se o fim se aproxima, então a santidade não pode ser adiada. Aliança. Dom irrevogável, mas não incondicional. Este é um dos núcleos teológicos mais fortes do capítulo. Barnabé combate a falsa segurança soteriológica, a ideia de que pertencer ao povo da aliança garante automaticamente a salvação. A ruptura das tábuas por Moisés simboliza que a aliança pode ser violada pela infidelidade. Aqui o autor lê o Êxodo tipologicamente. As tábuas quebradas, infidelidade de Israel. A aliança selada no coração, nova aliança em Cristo. Isso se harmoniza com Jeremias 31:33. Colocarei minha lei no íntimo deles. E Hebreus 8:10. Cumprimento explícito dessa promessa em Cristo. Barnabé não afirma que Deus rejeitou Israel por capricho, mas que a idolatria rompeu a comunhão, abrindo espaço para a aliança messiânica, selada não em pedra, mas no coração pela fé. Agostinho resume essa lógica dizendo: a antiga aliança estava no sinal, a nova está na realidade. Comunidade, humildade e combate espiritual. A advertência contra o isolamento espiritual é profundamente eclesiológica. Barnabé rejeita a ideia de uma salvação individualista ou autossuficiente. O alerta contra os que se julgam sábios diante de si mesmos remete diretamente a Provérbios 3:7 e Romanos 12:16. A salvação se vive em comunidade, em vigilância mútua, em temor de Deus. Essa visão é compartilhada por Inácio de Antioquia. Onde está a igreja, ali está Cristo. Onde está Cristo, ali está a vida. Tornar-se templo perfeito não é linguagem metafórica vaga, mas uma referência clara a 1 Coríntios 3:16 e Efésios 2:21-22. O cristão é chamado a ser morada ativa de Deus, o que exige luta, disciplina e perseverança. Juízo, perseverança e o perigo do adormecimento espiritual. Barnabé retoma uma tensão central do Novo Testamento. Chamado não é sinônimo de salvo. Mateus 22:14. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Filipenses 2:12. Trabalhai pela vossa salvação com temor e tremor. O príncipe do mal que se apodera dos negligentes recorda. 1 Pedro 5:8.
Vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge. A tranquilidade espiritual diante do pecado é vista como porta de entrada para a queda. Para Barnabé, a perseverança final é o verdadeiro sinal da fé autêntica. Síntese teológica. O capítulo 4 da Epístola de Barnabé é uma exortação escatológica integral, onde a fé exige vigilância contínua. A aliança é graça, mas também responsabilidade. O fim iminente fundamenta a ética cristã. A salvação se vive em comunidade e perseverança. O maior perigo não é a perseguição, mas o relaxamento espiritual. Barnabé nos ensina que não basta ter começado bem, é preciso permanecer fiéis até o fim, vivendo como quem sabe que a história caminha para o juízo justo de Deus. Não perca o próximo vídeo. Vamos entrar desta vez no capítulo 5 da Epístola de Barnabé. Venha descobrir mais sobre os ensinamentos valiosos e como eles podem transformar sua vida. Junte-se a nós nessa jornada de fé e crescimento espiritual. Inscreva-se e ative as notificações para não ficar de fora.